Você sabe como surgiu a cidade de Atalaia em Alagoas? A história dela está ligada a um dos episódios mais marcantes do Brasil colonial, a destruição do Quilombo dos Palmares. Hoje você vai entender como essa região começou, quem foi Domingos Jorge Velho e como o antigo Arraial dos Palmares se transformou na cidade de Atalaia. Antes de Atalaia existir, essa região fazia parte do território do Quilombo dos Palmares, que foi considerado o maior quilombo da história do Brasil. Palmares era formado por negros que fugiam da escravidão e lutavam pela liberdade. Seu líder mais conhecido foi Zumbi dos Palmares. Em 1692, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi contratado pelo governo da província de Pernambuco para destruir o quilombo. Depois de anos de combate, Palmares foi destruído e em 20 de novembro de 1695, Zumbi, o líder de Palmares, foi morto. Como recompensa pela destruição de Palmares, o governo português prometeu a Domingos Jorge Velho uma quantidade de terras chamada de Sesmaria, o equivalente a 6 léguas de terras. Esperando receber oficialmente essas terras, ele se instalou na região onde hoje fica o bairro Cidade Alta, em Atalaia. Na época, o local servia como ponto de vigilância, uma espécie de atalaia, escrito assim mesmo, com LH, palavra que significa lugar alto de observação. Por volta do ano de 1697, Domingos Jorge Velho mandou construir a primeira edificação do local, a Capela de Nossa Senhora das Brotas. Essa santa era considerada sua protetora. Até hoje, Nossa Senhora das Brotas é a padroeira de Atalaia e sua festa acontece anualmente, no dia 2 de fevereiro. Essa capela marcou definitivamente o início da formação do povoado. Domingos Jorge Velho queria que o povoado crescesse rapidamente. Para agradar a coroa portuguesa, ele enviou uma carta pedindo que o lugar passasse a se chamar Vila Real de Bragança, em homenagem à família real portuguesa. Mas o rei Dom José I não aceitou o pedido. O nome oficial acabou sendo Arraial de Nossa Senhora das Brotas. Isso ocorreu no ano de 1701. Mesmo assim, o povo continuou chamando o lugar de Arraial dos Palmares, devido à tradição existente no local. No final do ano de 1700, Domingos Jorge Velho acabou falecendo. Ele morreu sem receber oficialmente o documento que garantia a posse das terras prometidas. Somente em 1716, sua esposa e seus filhos receberam definitivamente o decreto que confirmava a doação da Sesmaria. Com o crescimento do povoado, os moradores começaram a pedir ao governo que o arraial fosse elevado à categoria de vila. Durante o governo de Ouvidor Manuel Álvares, o pedido foi enviado à coroa portuguesa. No dia 1º de fevereiro de 1764, o rei atendeu parcialmente ao pedido. O local foi elevado à categoria de vila, mas recebeu outro nome, Vila de Atalaia, em homenagem ao conde de Atalaia, amigo do rei. Essa data é considerada a fundação oficial da cidade. Atalaia foi a 4ª vila criada em Alagoas, depois de Porto Calvo, Marechal Deodoro, Antiga Alagoas e também a cidade de Penedo. Com o passar do tempo, a vila cresceu. Em 5 de março de 1891, Atalaia foi oficialmente elevada à categoria de cidade pelo governo Manuel de Araújo Góes. A cidade viveu um período de prosperidade econômica, mas com o tempo essa força diminuiu e ela perdeu parte de sua importância econômica regional. Se a usina Ouricuri representou o gigantismo, foi a usina Brasileiro
o símbolo de sofisticação técnica e de persistência econômica na cidade de Atalaia. Localizada estrategicamente para escoar a produção, ela transformou o cenário da região. O processo era uma dança de força e precisão. Tudo começava no pátio da cana, onde o estrondo dos caminhões de carros de boi anunciavam a chegada da safra. Ali, o cheiro doce e penetrante do melaço tomava conta de todo o ar. A cana era lançada nas esteiras, seguindo para as moedas gigantescas que extraíam caldo bruto, o garapão. Enquanto o bagaço seguia para alimentar as caldeiras, gerando vapor que movia toda a fábrica, o caldo passava pelo tratamento químico e cozimento em grandes tanques a vácuo. Era nesse momento que a mágica acontecia, a transformação do líquido em cristais de açúcar. A usina brasileira não produzia apenas açúcar, ela produzia uma comunidade. As vilas operárias ao redor da fábrica criavam uma identidade única em Atalaia. O apito da usina era o relógio que regia a vida de centenas de famílias, o despertar para o turno, a pausa para o descanso e o fim da jornada. Ver a Brasileiro em operação era testemunhar o coração pulsante de Alagoas, onde o esforço humano e a força das máquinas transformavam o solo em riqueza. Atualmente, embora existam apenas ruínas do que antes foi o símbolo de progresso e prosperidade em Atalaia, a usina física tenha se apagado e se degradado com o tempo, esse fator não apagará jamais o papel econômico, social da usina para a cidade, e bem como sua necessidade para a efetivação do progresso e reconhecimento da cidade de Atalaia. E o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça do seu like e da sua inscrição.